2021 para vocês. Esse mês de janeiro foi muito atribulado, né, Marcel? Com certeza. Estou aqui com o nosso super convidado, meu querido amigo de bancada, Marcel Van Hatten. E o objetivo do papo de hoje é falar de 2021, falar do nosso candidato a presidente. Seja super bem-vindo, Marcel. A minha rede aqui, essa rede que tanto apoia, que apoia muito as nossas iniciativas, vê as nossas batalhas. Dá um oi pra minha rede. Pessoal, tudo bom? Estou aqui no gabinete da Adriana, muito contente de estar com ela aqui. Em Brasília, a gente passou os últimos dias tratando da estratégia da campanha para a presidência da Câmara, também botando a mão na massa, afinal de contas a gente precisa conseguir mais votos dos nossos colegas deputados para chegar ao segundo turno e vencer. E claro, também falando com vocês, como nesse caso aqui, na live da Adriana. Muito contente de estar aqui contigo. E eu vou acompanhar aqui os comentários, estou abrindo aqui os comentários para poder ver o que vocês estão dizendo a gente, tá? Vocês sabem que eu costumo brincar, o Marcel, Aqui, assim, ele é muito mais tecnológico que eu, dá pra ver, assim. Então, qualquer coisa de comentário, acompanhar junto, eu falo, Marcel, cuida desse assunto, até porque o objetivo de hoje, Marcel, até porque a minha rede sabe que eu sou super descontraída, super espontânea, super transparente e tal, vai ser um bate-papo descontraído, mas os assuntos que a gente vai tratar aqui são muito sérios. Então, para quem está nos acompanhando, a gente vai abordar primeiro 2021, perspectivas, essa eleição da Câmara, candidatos e qual que é a grande problemática. E depois, no final, a gente vai fazer alguns comentários sobre alguns questionamentos do impeachment, posicionamento do novo, que está um bafafá. Enfim, eu acho que é bom a gente também conversar, esclarecer, porque afinal de contas, o nosso objetivo é mudar o Brasil e a gente está aqui para isso. E a gente quer fazer isso da maneira certa. Então, por isso que a gente está aqui. Mandem suas perguntas, quem tiver pergunta. Bom, tudo que é feito, qualquer crítica, sugestão para a educação é super bem-vindo, não é isso, Marcelo? Com certeza. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está acompanhando. A Sandra, a Iana, o Rodrigo, a Aline, o Adilelson, Marcos. São sempre os meus amigos que acompanham aí. A Denise. A Denise, querida. Denise, você tá bem? Eu vi um post teu tristinho hoje, ó. Beijo no teu coração, minha querida. Não desiste não, e decepção faz parte da vida. E vamos levar. E Denise é o nome da minha mãe. Ah, é verdade? Tá vendo? A mãe do Marcel veio ajudar também aqui na candidatura. Nada como a gente ter pessoas do bem unidas e a família perto da gente, não é mesmo, Marcel? Com certeza. Agora sim, a Yaci, nossa querida, ela é líder comunitária em Pirituba, dá um super exemplo. Né? O Rodrigo Ventinha, a Iana, o Marco, gente, é tudo gente do coração. O objetivo é conversar, porque muitas vezes, muitas coisas são aumentadas, dilatadas, e o que a gente precisa é se comunicar melhor. Por isso que hoje a gente fala assim, vamos conversar com todo mundo, vamos abrir o espaço para perguntas, para até vocês terem a real percepção do que a gente passa aqui e por que às vezes também a gente não consegue fazer determinadas coisas que às vezes são tão óbvias, não é isso? Exatamente. A gente Mas precisa conversar mais. Uma coisa que eu acho que é importante, vamos começar com o assunto presidência da Câmara, né? Que vocês sabem, o Marcel é candidato a presidente, nós temos já 8 candidatos à presidência da Câmara, além do Lira, do Arthur Lira, do Baleia Rossi, nós temos também a candidatura do Marcel, do André Janones, da Luísa Erundina, do Capitão Augusto, do Fábio Ramalho e tá faltando do General Peternelli, do PSL. Então, existem essas candidaturas e vocês sabem também que existe uma carta, né, que nós desenvolvemos, que tem 50 parlamentares assinaram, que é uma carta de compromisso do presidente da Câmara. Então, a minha pergunta para o Marcel, agora falando com um candidato à presidência, né, nesse primeiro momento, por que você considera que é o tema, inclusive, da nossa live, que seja tão importante que a tua candidatura seja comprometida com reformas e principalmente com o combate à corrupção? A gente vai falar de reforma daqui a pouco. Mas com o combate à corrupção, que eu lembro que quando a gente anunciou que você ia ser candidato, uma coisa que realmente é muito visceral em mim é que eu não vejo, pelo menos nos 2 candidatos que estão, todo mundo assim, tá falando, já falando que são os que têm mais voto, mais chance, que é o Arthur Lira e o Baleia, eu não vejo comprometimento com essas pautas. Tanto assim que a gente quer até, a gente da Frente contra a Corrupção, a gente quer realmente conversar com eles para que eles falem o que eles acham do foro, de uma maneira clara, se eles vão votar, o que eles acham da segunda instância. Mas agora eu pergunto para você, por que é tão importante ter comprometimento com essas pautas? A gente percebeu ao longo desses 2 anos, principalmente depois de chegar aqui com muita motivação na Câmara dos Deputados para combater a corrupção, a gente percebeu como é importante ter um presidente alinhado com as nossas defesas.
O Rodrigo Maia, ele colocou projetos em pauta aqui que acabaram fazendo com que se regredisse no combate à corrupção. O projeto de lei de abuso de autoridade, que, aliás, houve um abuso de autoridade durante a própria apreciação do projeto. Pois é. A gente não pôde nem pedir a verificação nominal, que era nosso direito, porque o presidente simplesmente atropelou todo o processo. Nós tivemos a aprovação do juiz de garantias, o COAF saiu do Ministério da Justiça. Então, quer dizer, nós acabamos retrocedendo em muitos aspectos. Por quê? Porque o presidente da Câmara não estava alinhado com aquilo que a gente defendia. Inclusive, aquilo que ele prometeu, ele não cumpriu, que era colocar em votação a PEC da segunda instância, reinstalar a comissão. Prometido, repetido várias vezes. E a Adriana, que é presidente da Frente Ética contra a Corrupção, foi uma batalhadora, não cansou. Foi para cima e aprovou a dupla pena para caso de corrupção, mas também a pau e corda. Pois é, gente, aqui é difícil. A minha fama é de ser chata. Eu pego no pé, que eu não é. Fama da bancada. Mas pra isso tem que ser mesmo. Cara, pra outras coisas não precisa, Adriana, mas pra isso. Eu mando mensagem pro Maia, para todo mundo o dia inteiro, para todos os líderes. É muita chatice. Mas o que o Marcelo está retratando aqui é muito real. Porque pensem vocês que como funciona a Câmara, vocês sabem que nós temos líderes partidários. E o presidente. Tudo, para pautar, tudo depende do presidente da Câmara. Ele tem o poder da agenda que vai ser pautado ou não. E ele combina com alguns líderes, nem são todos os líderes que participam. Muitas vezes o novo ficou de fora. Então, a gente muitas vezes fica refém do que existe. Vamos falar um pouco do regimento interno, Marcelo? Com certeza. Regimento interno. Por que é tão importante a gente mudar o regimento interno? O exemplo maior da pauta, de pautar, do poder de pautar, mas dos outros temas. Conta para todo mundo aí o que você pensa sobre isso. Bom, além de mudar o regimento interno, que é super importante, nós precisamos ter um presidente que respeite aquilo que está no regimento interno. Né? Opa! Porque reuniões de colégio de líderes quase não acontecem. No final do período agora do ano passado, o nosso líder Paulo Ganimi não foi chamado para reunião nenhuma. Nós temos uma série de dificuldades também para fazer com que a pauta seja apreciada ou apresentada, com antecedência devida. E o regimento diz que tem que ter um mês de antecedência de apresentação da pauta. E às vezes a gente sabia no dia os projetos que iam ser votados. O abuso de autoridade foi na hora. Então, quer dizer, coisas que estão no regimento interno são respeitadas e outras que não deveriam estar lá, acaba atrapalhando o processo de votação. Muita obstrução, né? A gente às vezes se usa dela, é verdade, porque está lá como direito nosso, mas a gente tenta usar com parcimônia. Já a oposição, aí, principalmente o PSOL, o PT, etc., utilizam essa obstrução para atrasar o país, né? Coisas que não vão levar a lugar nenhum. Eles sabem que no fim das contas o projeto vai ser aprovado, mas ficam pedindo tempo, né, de liderança, requerimentos 1000, para poder só atrapalhar a discussão dos projetos. Reduzir o número de comissões, nós temos 25 comissões, tá certo que ano passado nenhuma funcionou, mas 25 é demais, não tem como organizar os trabalhos na Câmara com tanta comissão, né, Adriana? Não, e não é só isso, são todas ao mesmo tempo. Como é que vai trabalhar ao mesmo tempo? Como é que todas as comissões funcionam na quarta de manhã? Então a gente somos 8, tem partido que tem 30 deputados, divide, ok. Mas assim, geralmente a gente está em 2, 3 comissões. A gente fica se dividindo. O ministro em 2. Não, é muito difícil. Então eu acho que é um brincar de faz de conta. Então minimamente tem que organizar os horários, tem que fazer de uma outra forma. Agora, Marcelo, uma outra coisa também é reformas. Então, na tua opinião, quais são as reformas prioritárias e como você vê esse encaminhamento? As reformas prioritárias são aquelas que a gente já deveria até ter começado a debater no ano passado e quem sabe até aprovar. A reforma tributária estava pronta para ser debatida pela Câmara dos Deputados. Né? Já tem relatório, segundo o relator, concluído, só não está apresentado. O nosso deputado Alexis Fontaine, que é um membro da Comissão Mista da Reforma Tributária, está craque no tema. Né? E está pronto para fazer as defesas do Partido Novo, de desburocratizar, descomplicar, para facilitar a sua vida, a vida do empreendedor, a vida do trabalhador. Não dá para continuar com esse sistema tributário desse jeito. E a reforma administrativa, outro colega nosso é presidente da Frente Parlamentar em defesa da reforma administrativa, que é o Thiago Mitrô, né? E nós já propusemos uma série de coisas no projeto, como por exemplo, incluir os atuais servidores, fazer com que os membros de poderes estejam incluídos. O judiciário, o próprio legislativo, o Ministério Público, tem que estar todo mundo incluído. Por quê? A gente precisa reduzir o custo para o cidadão, principalmente para aqueles altíssimos salários acima do teto, que é outro absurdo. O teto no Brasil virou piso para muita gente, as pessoas começam a receber a partir do valor que está definido no teto, e para modernizar a máquina pública para as pessoas que mais precisam, né? O cidadão brasileiro. Agora, Marcelo, uma outra coisa também que
a gente fala muito de outras pautas que sejam relevantes. Então eu queria também, além dessa parte de reformas, além da parte de regimento interno e das pautas de combate à corrupção que a gente sabe que não caminharam, né? E mesmo as reformas, eu não vejo razão nenhuma para não ter sido discutido reforma administrativa e tributária ao longo do ano à distância. Estava todo mundo em casa, ou pelo menos boa parte, porque a gente estava aqui direto, né? Sim, a gente estava aqui o ano inteiro. Mas assim, os parlamentares que ficaram nos seus estados por conta de risco de pandemia e tudo mais, podia ter sido discutido, a gente podia ter avançado. Então faltou vontade política. Na tua opinião, o que mais tem que caminhar em 2021, além desses assuntos que você já trouxe? Olha, nós precisamos avançar também numa série de temas que ainda precisam ser debatidos. Tem vetos presidenciais que precisam ser votados, né, na área do marco do saneamento básico. A gente precisa avançar e tem alguns vetos que estão trancando esse assunto. Né? Nós tivemos a aprovação da lei do gás aqui na Câmara dos Deputados, a gente precisa avançar também nas privatizações, né? Eletrobras, setor energético. Os Correios, está parado aí no Executivo. O Executivo tem dito que não tem voto no Parlamento. Eu, como presidente da Câmara, vou dizer para o presidente da República, manda para a Câmara que nós vamos trabalhar os votos para que a gente possa aprovar essa privatização importante para o Brasil, para melhorar o serviço dos Correios, para melhorar o atendimento à população brasileira. É isso que a gente precisa, melhorar a vida do cidadão. E essas pautas, né, como a das privatizações, por exemplo, precisam ser colocadas na ordem do dia. E outro tema da parte da corrupção precisa ser destravado, que é o fim do foro privilegiado, né, Adriano? Com toda certeza. Aliás, mais de 700 dias engavetado. Assim, e uma coisa que eu gostaria que todo mundo entendesse também, que existe mais ou menos um modus operandi aqui, que só coloca na pauta, na votação, quando diz que tem acordo. É um absurdo. Porque o que é democracia? O que a gente briga aqui? Coloca em votação. Exato. Sabe, vota contra ou vota a favor. Mas primeiro, o que incomoda é que as pessoas, muitas vezes, não querem votar, não querem que as pessoas saibam como votou, e não fica segurando para não ter que votar contra. Então, esse é o grande erro. Então, eu acho que qualquer que seja o próximo presidente, que vai ser você, pelo meu gosto, tem que pelos pelo menos... deputados, a maioria com certeza. E também de quem está assistindo, vamos ajudar a pressionar, né? De voto. Calma, isso daqui a pouco. Isso daí é a mensagem final. Mas o que é importante aqui? O que a gente quer é que o presidente se comprometa. Ele pode ser contra o foro, mas que ele se comprometa a colocar em votação, porque está pronto para votação. E democracia é isso. Quem quiser votar contra, vota contra. Quem quiser votar a favor, vota a favor. E depois se entenda com sua base, com seus eleitores, porque afinal de contas ele foi eleito democraticamente. Se ele representa essas pessoas que votaram nele e as pessoas querem que vote contra, que vote contra. O que não dá é para ficar esse finge que ninguém faz nada e ninguém sai do lugar, não é isso, Marcelo? É verdade. Agora o problema é que os deputados no fundo sabem que o presidente paute esses temas, fim do foro privilegiado e a PEC da segunda instância, vai ser um presidente de sucesso porque vai ser aprovado. A Câmara dos Deputados vai aprovar essas duas pautas. Eu não tenho dúvida porque a pressão social é muito grande. E como tem muita gente, lamentavelmente, que deve na justiça aqui, ficam travando essa discussão, né, Adriana? Tanto da PEC da segunda instância, que libertou, né, o Lula, o fim da prisão em segunda instância, e outros também criminosos, né? E também a questão do foro privilegiado, que protege muitas pessoas que estão aqui no Congresso Nacional. Uma minoria, mas que infelizmente tem bastante influência. Se for pautar, tenho certeza, vai ser aprovado e nosso compromisso é com a aprovação dessas pautas. E o próximo presidente tem que se comprometer a pautar. E cada um que vote como quer. Porque ficar esperando acordo, porque a grande desculpa é não tem acordo, a gente não vai porque não tem acordo. Essa é a desculpinha básica de não ter coragem para pautar e não ter vontade política. E eu chamo aqui de reino de umbigolândia, não é isso, Marcelo? Porque não é interesse do povo, cada um pensa no seu umbigo. Então, se não me interessa isso, eu não pauto e pronto. E não é assim que tem que funcionar. Exato. Agora, Marcelo, antes da gente dar os recados finais e tal, eu não sei se tem pergunta, você pode até olhar os comentários e tudo mais, se tem alguma pergunta específica. Mas uma coisa também que eu gostaria de trazer à tona, até porque está muito em voga, é a questão do impeachment do presidente, desse pedido de impeachment. Né? Tem muitas, assim, saibam vocês que a nossa postura de bancada federal, a gente está tentando adotar uma postura que com certeza iremos nos posicionar, mas tem que ser um posicionamento consciente. Porque tem duas questões aqui. Existe uma questão de político. O que a Adriana quer? Adriana, eu sou a favor ou sou contra o posicionamento? Eu tenho muitas críticas ao governo Bolsonaro, várias atitudes, várias coisas, mas eu consigo reconhecer várias coisas positivas também.
Agora, existe uma diferença entre posicionamento pessoal, que é estritamente político, porque o que a gente vê é um monte de político querendo lacrar no Twitter, lacrar, todo mundo quer lacrar em todo lugar. Ou então, eu adorei o texto que você fez de lacrador ou passador de pano, Marcel, achei o máximo. É isso que estão fazendo. E quem não se alinha a um dos dois termos, vira alguém que está em cima do muro. Então, pois é, eu acho isso, eu já falei isso uma vez naquela época da discussão do Moura, porque as coisas não são preto e branco, as coisas não são binárias, tem muitas coisas no meio do caminho. Eu disse aqui, eu tenho muitas críticas a várias coisas, posturas do presidente. Eu, pessoalmente, esperava mais em privatização, esperava mais em pautas que ele prometeu e combate à corrupção. Todo mundo sabe o que está acontecendo e está vendo, mas o objetivo aqui não é ficar falando. Mas eu consigo reconhecer muitas coisas positivas também, que foram feitas na área econômica. A gente tem o ministro Tarcísio, então muitas coisas têm sido feitas também, que estão muito melhores do que estava naquela época dos governos anteriores. Então, as coisas não são preto e branco. O que nós da bancada estamos fazendo? Nós da bancada, para quem não sabe, tem 61 pedidos de impeachment. Então, não é um a favor ou um contra. Nós aqui, não é só posição pessoal, nós representamos pessoas. Eu, por exemplo, tenho eleitoras que são totalmente contra o impeachment, tem outros que são totalmente a favor. Então, o que a gente quer aqui? Um posicionamento mais técnico. Exatamente. Hoje eu estava conversando... Que aí é quando dá para fazer preto no branco. Não, houve crime de responsabilidade de fato, aí o presidente tem que abrir um processo de impeachment. E a grande discussão dos 61, se tivesse um na mesa do crime tal, é a questão da BIM, é a questão da Golden Shower. O ponto é, aqui talvez a gente seja a favor, aqui contra, porque para quem não sabe, não é a Câmara dos Deputados que vai discutir isso, é o Senado. O que os deputados fazem aqui é admissibilidade do impeachment. Então a gente precisa ser responsável no que fala. A gente não vai fazer coisa para lacrar no Twitter. Então eu quero, só em respeito a vocês, a gente está sendo respeitoso, porque é muito mais fácil o Marcel colocar a posição pessoal e eu colocar, mas isso eu acho que é um desrespeito e é coisa de lacrador. Essa é a minha opinião. Ainda mais quem é deputado federal vai ter a responsabilidade de votar um processo desse se porventura for aberto. Porque tem pessoas que falam assim, porque o mandatário do Novo tal é a favor, que não sei o que. Eu falei, mas esses mandatários que são a favor ou contra, quem vota é a bancada federal. E não importa se é do Novo ou de outro partido, né, esses mandatários, as pessoas que são representantes, né, nos seus estados, nos seus municípios, obviamente também precisam avaliar os seus prefeitos, os seus governadores. Será que também estão exercendo um papel lá de uma independência responsável, eventualmente achando motivos para o impeachment dos administradores locais, ou estão falando só da questão federal? Agora, de novo, voltando ao que você falou, do presidente da República Bolsonaro. A condução durante a pandemia está cada vez pior pelo que a gente está vendo. Aí a questão das vacinas, inclusive, agora. Está um absurdo. Né? A postura do presidente Jair Bolsonaro também não ajuda em nada. A postura debochada, ruim, comunicação, né? Enfim, os próprios, alguns dos apoiadores, ou muitos deles, do presidente Bolsonaro, ele deveria falar menos. E aí é o seguinte, né? Nós como uma bancada independente, a gente entende também que de outro lado existem muitas pessoas que, em virtude dessa postura do Bolsonaro, também reagem de uma forma exacerbada. Nós precisamos acalmar os ânimos, sem contar o que se aproveita eleitoralmente. Se aproveitam, tem aqueles que são aproveitadores profissionais, tem aqueles que distorcem. Às vezes, a questão da comunicação, do deboche, é uma coisa que compromete, porque até coisas boas o pessoal leva para o lado negativo. Então, até coisas boas que acontecem são distorcidas. Então, isso me incomoda muito e eu acho que a gente precisa ter uma posição coerente, o que é melhor para o Brasil, gente. Exatamente. E tal, será que... Ok, processo de impeachment nesse momento, uma coisa que me incomoda muito, gente, faltam 10 dias para a eleição do presidente da Câmara dos Deputados, que é o terceiro cargo mais importante do Brasil, é quem pauta tudo, quem tem um poder enorme. Ninguém está dando nem bola. A pressão devia estar, na minha visão, é claro que a questão do impeachment e essa discussão é super importante. E a gente com certeza vai se posicionar com questões objetivas, né, para ser responsável. Agora, a questão do presidente da casa, engraçado. Tem um monte de declaração de voto, ninguém está perguntando por que você está votando no presidente A, por que você está votando no presidente B, você prometeu, o teu presidente que você vai votar vai combater a corrupção? Eu acho que tem que colocar um foco também nessa questão da presidência. Agora, o Aitemar está dizendo aqui, vocês, resumo, não querem perder os votos dos bolsonaristas. Aitemar, não é isso.
na verdade, com o posicionamento sério que a gente tem e tranquilo que a gente, na verdade, está recebendo crítica de todos os lados. De gente que apoia o presidente Bolsonaro, inclusive, porque a gente está sendo muito duro na crítica. Por exemplo, duro e justo, principalmente. Por exemplo, na questão da ABIN, nós estamos fazendo todos os requerimentos de informações, já foram respondidos alguns, estamos fazendo de novo para esclarecer um fato que, se comprovado, é gravíssimo, que é o uso da Agência Brasileira de Inteligência para fins pessoais para a defesa do filho do presidente da República. Isso é gravíssimo. Agora, se a gente vai transformar isso, vai ver se de fato foi confirmado como um crime de responsabilidade, a gente tem que fiscalizar, tem que investigar, a gente tem que ir atrás dos dados. Não adianta só ir para o Twitter lacrar ou falar de oposição ao presidente ou apoio ao presidente sem vir com fatos concretos. Então essa é a nossa postura, a postura da bancada está sendo muito correta, de análise técnica, e eu repito, como presidente da Câmara, havendo configuração de crime de responsabilidade cabal, é responsabilidade, dever do presidente abrir um processo de impeachment, só que não deveria estar, e aqui eu acho que é uma coisa que a gente pode adicionar na nossa candidatura, não deveria depender só do presidente da Câmara. Hoje o presidente da Câmara pode usar isso até como chantagem em relação ao Poder Executivo, né, para manter o Poder Executivo refém do parlamento ou dos grupos que o dominam. Nós precisaríamos ampliar essa decisão para, não sei, mais deputados, colégio de líderes, enfim, para não ficar só nas mãos de uma pessoa. Fica só nas mãos dele, tanto assim que nós temos 61 pedidos que estão ali. Tanto é assim que as pessoas nem lembram que quem tem que abrir agora e tem que ser pressionado, se a pessoa entende que tem motivos para abrir, é o Rodrigo Maia, e não quem está se candidatando. E as pessoas muitas vezes esquecem, eles não sabem nem como funciona bem essa dinâmica. Não, e você sabe também que, inclusive, o que eu sei porque, depois eu conto a parte B, que nós da Frente Ética estamos organizando, a Frente contra a Corrupção, entrevistas com todos os presidenciáveis, todos serão convidados. Tem parlamentares da maioria dos partidos da casa, não é uma coisa do partido A, do partido B, da Frente contra a Corrupção. E nós queríamos fazer entrevistas com temas específicos, como que eles se posicionam em relação a isso, aquilo. E o que eu acho muito interessante é que nas conversas, o que dá a transparecer é que a questão de colocar o impeachment ou não na mesa tem sido moeda de troca. Então, o ponto que o Marcelo está trazendo é importantíssimo. Deveria ser uma coisa diluída, minimamente. Outras pessoas têm que resolver. Concentrar demais poder no presidente da casa, gente, não é bom para ninguém. O poder da pauta no presidente da casa também, eles têm uma única pessoa. Então, acho que o Brasil se compromete, não é isso? Tanto as pautas de corrupção que o digam, não é isso? Exatamente. Inclusive, toda essa aliança do Centrão com o Bolsonaro, que o Bolsonaro sempre disse que era contra, acabou acontecendo a partir do primeiro semestre do ano passado, em virtude dessas ameaças desses parlamentares do Centrão de que poderiam abrir um processo de impeachment contra o presidente. Então, quer dizer, isso tudo precisa ser com o tempo revisto. Nós temos, aliás, não só problemas no Poder Executivo, mesmo no Legislativo, nós temos no STF aqui no outro lado da rua, né? Problemas gravíssimos que poderiam ensejar também, e nós já defendemos isso, impeachment. Tem gente, tem mandatário novo que já protocolou, inclusive, impeachment contra o ministro do STF. Então nós precisamos olhar para tudo o que está acontecendo, questionar tudo, como se diz, né? Em todos os poderes, e por isso mesmo, como presidente da Câmara, eu quero ser o mais independente possível, o mais justo possível e o mais plural e democrático possível que essa Câmara já teve. Agora, uma outra coisa, só para finalizar também, Marcelo, até porque a gente já está chegando aqui no horário, eu não sei se tem alguma pergunta específica, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí nos comentários, porque eu sei que as pessoas ficam muito alteradas com isso, eu acho que faz parte, a gente também, a gente sofre uma pressão enorme, porque é muita responsabilidade. O nosso papel é de fiscalizar. Uma coisa, a gente atuou contra os atos executivos, nós temos mais de 25 requerimentos de informação. Tanto no caso do Flávio Bolsonaro e Receita Federal, Renan Bolsonaro, gasto de presidente, gestão pública, os casos de corrupção, inclusive de Manaus e de outros estados, né? Porque também a gente tem que perceber que muitas vezes não tem, o responsável não é o presidente da República. Quando eu falo que nem tudo é preto e nem tudo é branco, é que parece, às vezes as pessoas são muito binárias, e não pode ser assim. Tem um monte de coisa envolvida. A responsabilidade de saúde é dos 3 entes da federação. Muito dinheiro foi para um monte de estado que não teve Covid e teve um monte de corrupção. O presidente não tem nada a ver com isso. Então a gente precisa ser consciente, a gente precisa ser responsável nas acusações. Então nós fizemos também requerimento de contratos suspeitos e vários outros.
Mais de 25, que tem coisa que já foi respondida, tem coisa que será respondida no começo de fevereiro, porque a gente precisa ser responsável. A gente não está aqui para ficar lacrando em Twitter, para ficar ganhando like. Ainda mais vocês sabem, eu não sou super youtuber, na verdade, o que a gente tem que fazer é se comunicar melhor. E a gente só resolveu fazer essa live para que realmente vocês percebam que aqui a gente quer fazer uma candidatura séria. O Marcel é de longe disparado o melhor candidato. É de longe disparado o melhor candidato que vai colocar essas pautas, a gente realmente precisa de apoio, tá bom? E a gente não está aqui para falar mal de A, de B, e nem para falar ser leviano nas afirmações. A gente não está aqui para ser leviano e nem falar que está no Twitter. A Cristiane está perguntando o que pode ajudar o Marcel para ele se eleger, saindo do sofá. Olha, na verdade... Ela mesma disse, saindo do sofá. Saindo do sofá. Pois é, além de sair do sofá, tem uma outra questão. Pergunte para os deputados, todos os deputados, por que está votando no candidato A, B, C ou D, por que está votando no Marcel. As pessoas precisam se posicionar, porque a gente sabe que, infelizmente, nossa política é muito feita de tomar lá da cá. Né? Promete isso, promete ou que vai pautar isso, ou que vai dar isso, ou que vai trocar aquilo, ou que tem cargo aqui. Então, a pergunta é por que estão votando no candidato ABC? Então, a gente precisa ir atrás e pressionar o deputado, porque daqui 10 dias tem eleição. Será que o próximo presidente vai ser eleito sem nenhum questionamento? Minimamente, a gente tem que ter transparência das coisas. E o que a gente está fazendo na Frente contra a Corrupção, Marcelo, até porque você será um dos entrevistados, e não é a Adriana do Novo que está fazendo isso, né? São mais de 20 parlamentares de partidos de esquerda, do centro, da direita, tem representantes da maioria dos partidos alternados. Nós faremos as mesmas perguntas para todos os presidenciáveis. O que acha, o que pensa de impeachment do presidente, o que pensa de reforma administrativa, reforma tributária, vai pautar e se compromete a pautar a PEC da segunda instância, o foro privilegiado, para minimamente ele falar, olha, eu sou contra o foro e se justifica, porque eu acho que parlamentar durante tem que ter essa prerrogativa, se justifica, pelo menos tem que ser transparente, não dá para ficar brincando de faz de conta e as escuras, não é isso, Marcelo? Exatamente, a gente precisa, até aqui ó, fazer campanha para os próximos dias. Marcel, presidente, o Brasil merece mais. Ajudem. Já estão aqui me passando a sua bit.ly.com/o Brasil merece mais para colocar o Twibon. A gente tem que colocar o Twibon nos nossos perfis de Facebook, de Instagram, de Twitter, para ajudar a fazer. E eu tenho ouvido vários deputados, porque eu estou ligando, olha, as redes sociais estão pedindo teu nome para presidente. Está conquistando meu voto. É importante. Esse apoio nas redes sociais é fundamental. E outra coisa, uso do Twibon, a gente tem um papel importante, né? Se a gente quer mudar. E outra coisa, ninguém tem 100% de concordância em tudo. Né? Eu vejo as pessoas agredirem, falar um monte de coisa, né? Falar que protege isso. A gente ouve tanta bobeira, tanta coisa que não sabe o que acontece. Então, vamos ser coerentes, tem dúvida, pergunta, eu acho que é por aí, mas vamos apoiar, tá bom? Porque aqui nós estamos aqui trabalhando de uma maneira assim, transparente, e estamos falando para você exatamente o que está acontecendo aqui. Marcel, querido, semana que vem, quarta e quinta, pessoal, nós vamos fazer entrevistas com os presidenciáveis, todos serão convidados, todos responderão as mesmas perguntas. A gente não quer constranger ninguém, a gente só quer posicionamento. A gente vai anunciar como que vocês podem acompanhar pela rede da TV Câmara, pelo YouTube da Câmara. E acompanhe, para ser um voto consciente, o objetivo é transparência, tá bom? Dê o teu último recado aqui para essa rede querida, agradeço super quem está acompanhando. Pessoal, muito obrigado por acompanharem essa live, está sendo compartilhado também na minha página, todos aqueles que me seguem, estão acompanhando essa live, muito obrigado pelo apoio também que estão dando nas minhas redes, eu tenho postado as nossas propostas, vou postar mais um card daqui a pouquinho, né? E vamos lá, vamos fazer campanha. Muito obrigado, Adriana, excelente colega, sempre parceira, e agora aqui em Brasília me ajudando nesse enorme desafio para a gente poder vencer a eleição no dia 1º de fevereiro aqui na Câmara. Obrigado. Depender de mim, vai. Obrigada, Marcel, por colocar-se à disposição do Brasil, porque o Brasil merece mais, pessoal. O Brasil merece o Marcel. Olha aqui, a gente vai colocar esse endereço aqui. Nos comentários a gente vai colocar para quem quiser. Isso é lançamento do Twibon, viu? É lançamento? Ai, que chique, olha, gente, lançamento do Twibon. Foi? Ué. Pronto, tá vendo? Então, Marcel, presidente,
eu vou colocar o meu hoje. Tá ótimo. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, quem tiver comentários, sugestões, muito obrigada. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.